Oi, como vai? Vamos falar sobre o Brasil, o que está acontecendo. Desde domingo passado não se fala em outra coisa a não ser nos vazamentos da Operação Lava Jato. Na verdade, hackers criminosos entraram nos aparelhos celulares dos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato e do juiz Sérgio Fernando Moro. E ali, interceptando as suas conversas, agora a serviço de um ativista político disfarçado, camuflado de jornalista, chamado Glenn Greenwald. Ele é um norte-americano e casado, entre aspas, é marido ou mulher, não sei, de Davi Miranda, não tem nada a ver com isso. Meu nome é Augusto Miranda, não tem nada a ver com ele, infelizmente ele leva meu sobrenome. Esse Davi Miranda, ele tomou o lugar do fugitivo Jean Willis, que saiu do Brasil dizendo que estava sendo ameaçado de morte e foi fazer tour de campanhas difamatórias contra o governo Bolsonaro e contra o país, contra as instituições brasileiras. Então o que acontece é que Jean Willis, na verdade, obteve ínfima quantidade de votos. Ele se tornou conhecido, se tornou famoso porque participou daquele programa horroroso chamado Big Brother Brasil e ganhou lá 500 mil ou 1 milhão, não sei, não me interessa, e se projetou. Ali ele foi candidato logo depois e teve uma expressiva votação, mas agora na última eleição ele obteve somente 24 mil votos. Ou seja, ele não seria eleito, ele foi carregado, ele foi puxado, ele foi a reboque para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados em Brasília, como deputado federal, foi puxado pelo Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, para você ter uma ideia, teve 342 mil votos e o Jean Willis teve apenas 24 mil votos. 24 mil votos representa 7%, 7,1% dos votos obtidos por Marcelo Freixo. Então Marcelo Freixo o carregou. O Jean Willis é o último colocado dentre os 46 parlamentares da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados mesmo, em Brasília. No Estado é a Assembleia Legislativa, em Brasília a Câmara dos Deputados. O Jean Willis é o último colocado da bancada fluminense na Câmara dos Deputados, ou seja, ele não teria voz, não teria espaço, não teria influência nenhuma. O melhor que ele poderia fazer era fugir mesmo, e fugiu e deixou o seu cargo para o marido ou a mulher, não sei, do Glenn Greenwald. Tá lá, agora estão lá. Esse Glenn Greenwald, ele é proprietário do site The Intercept. E este site está espalhando as notícias a conta-gota, não tem coragem de colocar ou por estratégia para causar uma tortura, tem colocado aos pouquinhos para tentar desmoralizar, uma estratégia muito bem planejada por criminosos. Esse norte-americano tem que sambar fora do Brasil. O que ele está fazendo aqui? Some daqui, vai perturbar outros países, não o Brasil. Então está amiguinho do Lula, amiguinho do Zé Dirceu, amiguinho da Dilma, que disse que o impeachment foi um golpe, ainda que não tenha usado essa expressão, usou coisas que foram semelhantes, né? Ele era contra, era uma ilegalidade, um absurdo. Bom, este pseudo-jornalista está então tentando promover uma estabilidade no Brasil, só que não conseguiu. O apoio ao Sérgio Moro, o apoio a Jair Bolsonaro continua imenso e intacto, porque a nação brasileira cansou dos roubos, cansou das artimanhas, cansou dos golpes, cansou das mentiras. Nós temos um presidente que fala de forma transparente, fala a verdade. É óbvio que muitas coisas que ele falou na pré-campanha e antes como parlamentar foram muitas das vezes agressivas, mas é o estilo dele. Ele fala com transparência, com honestidade. Eu prefiro 1000 vezes ouvi-lo falar agressivamente do que esses hipócritas que falam com aveludadamente mentiras e depois debocham da nação brasileira, debocham dos ouvintes dizendo que mentiu e que acreditaram nele. Então essa é a situação. Bom, o que acontece? Eu tenho uma posição muito clara a respeito da atuação do Ministério Público e da magistratura.
realmente o Ministério Público não pode estar muito alegado à magistratura. Vamos tentar explicar como é que funciona o Ministério Público e a magistratura, os advogados, né? Na verdade, a lei diz que não existe hierarquia entre magistrados, entre Ministério Público, entre advogados. Eu, como advogado, atuo há 30 anos na cidade de Rio de Janeiro, ou um pouco mais, né? E eu estou em igualdade de condições de um magistrado, de um juiz, de um promotor de justiça, de um procurador do Estado, de um defensor público, de um colega. Não há hierarquia, para bem da sociedade. Você imagina você ser representado por um advogado que vá para uma audiência ou se coloca diante de um magistrado como se fosse hierarquicamente inferior. Isso não existe. Somos iguais, exatamente no mesmo nível, não há hierarquia. Então, eu devo tratar o magistrado, o colega, o advogado, o promotor, o procurador, o defensor público, com educação, com gentileza, sem dúvida nenhuma, assim eu faço, mas não permito que eles também não se portem dessa maneira, seja quem for, pode ser um ministro, pode ser um desembargador, pode ser um magistrado, qualquer que seja, pode ser um promotor, todos nós temos que nos tratar com dignidade, com respeito, com consideração. Mas eu me posiciono contra o desenho do funcionamento do Ministério Público. Vamos entender o Ministério Público. O Ministério Público, desde 1969, ele não pertence ao poder judiciário. Na Constituição de 1967, ele integrava o Poder Judiciário, mas na reforma, na emenda constitucional de 1969, ele foi transferido corretamente para o Poder Executivo. Então, o Ministério Público não integra o Poder Judiciário, mas o Poder Executivo. E ele tem funções muito claras, que é proteger a sociedade, é zelar pelo cumprimento das leis, zelar pela Constituição, zelar pelos interesses públicos, zelar pelo meio ambiente, zelar pelo funcionamento da justiça, proteger os hipossuficientes ou aqueles que são mais frágeis, o idoso, o índio, a criança, o incapaz, né? Então, esses são protegidos pelo Ministério Público. E também é responsável pela condução dos crimes de ação pública, não os crimes de ação privada, mas os de ação pública. Eles defendem o Estado nesse caso, né? Então, eles não são do Poder Judiciário, mas quando há um julgamento, mesmo em primeira instância, por exemplo, no tribunal de júri ou até em varas, o Ministério Público está sentado ao lado do magistrado, enquanto que o advogado ex-adverso, vamos chamar assim, que está na posição contrária, ele está sentado na mesa comum. Isso não é para ser assim. Naquele momento, o Ministério Público não está funcionando como o fiscal do cumprimento da lei ou o fiscal da aplicação da justiça. Ele é parte que está defendendo um lado e eu, como advogado privado, estou defendendo o outro lado. Nós estamos em pé de igualdade, não podemos ficar, nem eu nem eles, ao lado do juiz, tem que ficar os dois na mesma posição, sempre primei por isso. Mas vamos lá. A diferença disso para o que está acontecendo é muito grande. Nós temos que nos lembrar que era uma força-tarefa da Lava Jato. Essa força-tarefa integrava o Ministério Público e a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Titular, o juiz Sérgio Fernando Moro. Bom, obviamente os trabalhos são vários anos de trabalho e muita luta, muitos processos para analisar, muitos documentos. É claro que isso faz uma aproximação, eu tenho que compreender isso. Faz uma aproximação entre o magistrado e o Ministério Público, sem dúvida nenhuma. O destaque do Ministério Público ali foi o Deltan Dallagnol. Então, eles criaram uma amizade, sem dúvida nenhuma, e eu não vejo problema nisso, desde que a ética, a correção se mantenha, a justiça seja aplicada. A prova está nos muitos recursos que foram interpostos pelo Ministério Público contra decisões do juiz Sérgio Moro. Então, significa dizer que o Ministério Público não ficou satisfeito com a decisão.
Então não podemos dizer que haja um conluio, um esquema, algo combinado de jeito nenhum. Então aconteceu que essa intimidade fez com que eles conversassem algo que, olhando à distância e friamente, não estaria correto. Eu não concordo com isso. Realmente não era para ter havido. Mas se nós compreendermos que a atuação levou esses anos todos, e era uma força-tarefa, e tinha que haver um conjunto para que a criminalidade do colarinho branco, que jamais punida no Brasil, rico não ia para a cadeia, político nunca foi para a cadeia. Agora, com a força-tarefa, rico foi para a cadeia, empreiteiros foi para a cadeia, políticos poderosos foram para a cadeia e de vários partidos. Ah, mas tem mais do PT, né? Antigamente dizia só do PT. É lógico, era o PT que estava no governo, ele comandava tudo isso. Mas não é só do PT, se nós pesquisarmos, vamos ver políticos de tudo quanto é segmento. Alguns, a maioria da base do governo, é verdade, porque fizeram uma base para corromper, para dilapidar o patrimônio público. E o Ministério Público tem que cuidar disso, sim. E fez muito bem. E ofereceu denúncia. A dúvida do Deltan Dallagnol de que tinha que se respaldar melhor, isso é muito lógico e compreensível. Ele vai oferecer uma denúncia contra uma maior autoridade brasileira de algum tempo atrás. Então ele tem que se respaldar, porque todo jornalismo estará de olho nele, estará observando para ver se tem alguma brecha. Ele tem que tomar cuidado, ele tem que estar muito seguro, senão ele seria atropelado. Também a defesa dos acusados estará atenta. Um corpo de advogados bilionário que recebe dinheiro porque a corrupção paga esses honorários. Então, são pessoas não só com conhecimento, às vezes até duvido muito desse nível alto de conhecimento, mas de grande e inegável influência política. Quando a gente vê, por exemplo, aquele advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, entrando de bermuda no Supremo Tribunal Federal, ele diz para a UOL que foi num feriado, ele foi buscar um documento muito importante para fazer a defesa de um cliente dele. Peraí! Quer dizer que nós, advogados, vamos entrar no STF num feriado, de bermuda ou de terno, não importa, num feriado para buscar documento. Então o Supremo Tribunal Federal abre aos feriados para atender advogados, para que vão lá pegar documento. Ele diz que ele não teve nenhuma intenção de desmerecer os ministros e o Supremo Tribunal Federal. Ora, parece até aquela mulher que foi pega na cama com outro homem, ou um homem que foi pego na cama com outra mulher, por sua esposa. Parece até que, quando surpreendidos na cama, ele ou ela responde dizendo aquela famosa frase: não é nada daquilo que você está pensando. Ele dizer que não desmerece o Supremo Tribunal Federal e que não foi despachar com nenhum ministro, e que foi muito rápida, só mostra a intimidade, a promiscuidade que existe entre ele e outros e o Supremo Tribunal Federal e alguns membros também do STJ, que não estão em foco agora. Mas no Supremo Tribunal Federal, como é que um camarada, um advogado que defende 17 acusados da Lava Jato entra no Supremo Tribunal Federal num feriado de bermuda? Podia estar de qualquer coisa, mas era um feriado para buscar um documento importante para a defesa do seu cliente, e nem o nome do cliente, e diz que, obviamente, não despachei com nenhum. Eu não sei se você despachou, ninguém sabe o nível de intimidade, de promiscuidade que existe. Então, isso é uma vergonha, isso é vergonhoso. Agora, dizer que as conversas de Sérgio Moro com os promotores, com os procuradores da Lava Jato, eles defendem na Justiça Federal, são procuradores. Os promotores defendem os interesses, zelam pela justiça na primeira instância, na maioria, nos estados. E no Distrito Federal, e quando tinha o território, eram também os procuradores. Então, os promotores atuam na primeira instância, no início do processo, até o final, quando há o recurso, aí já passa para os procuradores, todos são do Ministério Público. Então, na Justiça Federal é o Ministério Público, os procuradores, por isso o procurador Deltan Dallagnol. Um trabalho brilhante, um trabalho
trabalho gigantesco. Eu imagino quantas milhares de horas dedicadas. Agora vem um homem, um ativista político da esquerda norte-americano querer destruir o trabalho. Agora, por último, eu quero encerrar, eu sei que ficou longo esse vídeo, mas eu peço sua paciência para encerrar essa análise, destacando algo que eu não estou vendo nenhuma menção a ele. Eu não vejo autoridades, magistrados, ministros, não vejo advogados, não vejo a imprensa, a mídia, nenhuma falar que estas provas colhidas de modo criminoso, ilegal, não têm valor nenhum jurídico. Elas não valem de coisa nenhuma para fins de justiça. Não há perícia. E como é que vai fazer a perícia no material criminosamente obtido, sem autorização da Justiça? O Supremo Tribunal Federal não autorizou, o STJ não autorizou, o 4º Tribunal de Justiça lá de Porto Alegre não autorizou, os juízes da 13ª Vara não autorizaram. Então, se não há autorização, é ilegal, é criminosa. Esses caras são criminosos. Esse Glenn Greenwald é um criminoso. Ele é dono do site de Intercept Brasil. É um criminoso. E estão dando valor a isso. E esse cara está debochando do Brasil, vindo com apresentações em conta-gotas. Isso é tortura. Ele quer torturar. Ele agora diz, vai vir algo pior. Ou seja, isso é uma tortura. Isso é uma ignomínia. Isso deveria ser reprovado grandemente. A Polícia Federal tem que trabalhar e descobrir quem foi o sem vergonha que fez isso. Esta é a verdade. A nossa indignação, homens e mulheres que primam pela justiça, que primam pela honestidade, pela integridade do patrimônio público, do numerário público, nós estamos indignados com a atuação desse norte-americano, esse cara, marido ou esposa, não sei, de Davi Miranda, que infelizmente leva o meu nome, que assumiu no lugar do Jean Willis, que fugiu para ser um turista da maledicência no exterior para tentar prejudicar o governo Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro e os simpáticos a Bolsonaro, com a sua sinceridade, muitas das vezes foi grosseiro, é verdade, mas sincero e que tem trabalhado um bocado em prol do Brasil, montou um ministério técnico, coisa que não se via há muitos anos, um presidente que tem apostado na inteligência e na honestidade do brasileiro, mais ou menos como se faz nos Estados Unidos. Quantas vezes eu paguei cartão de crédito nos Estados Unidos e era para assinar e eu dizia, não vou assinar, e ele dizia, não precisa. O senhor não passou? Eu disse, mas o senhor não tem chip? Ele disse, não precisa. Então fui embora, eu dizia, puxa, como confiam na pessoa. Agora uma vez que confiam em mim, a minha responsabilidade é muito maior para que eu sirva ao meu país e haja corretamente. E se eu agir mal, que eu seja punido. Então, eu quero parabenizar Jair Bolsonaro, o ministério que ele formou, a sua equipe. Quero parabenizar também todos do Congresso Nacional que agem com honestidade. Um cara que defendia a reforma da Previdência, quando era governo, e agora diz que é contra, para mim é um desonesto. Eu não ajo dessa maneira, ou é ou não é. Ou você é a favor ou é contra. É óbvio que a proposta tem que ser analisada, tem que ser debatida, mas tem que ser aprovado o mais rápido possível, porque é injusto, muito injusto, alguém da iniciativa privada que paga 20, 30 anos no teto, quando se aposenta vai ganhar R$ 3.500, enquanto que alguém na mesma função dele está ganhando 36 mil, 40 mil reais, porque estava no poder, na administração pública e não estava na iniciativa privada. Isso tem que acabar. Então a reforma da Previdência é necessária. Também o pacote anticrime precisa ser aprovado. E a liberação de porte de armas e posse de armas ao cidadão de bem, com a arma devidamente identificada, com a munição identificada, é essencial para o Brasil, é essencial para as pessoas de bem. E eu tenho absoluta convicção de que
as quedas na criminalidade, as quedas nos homicídios não vão cair só 23%, vão cair pela metade, depois vão cair 60%, 70%, 80% quando isso acontecer. As mulheres deixarão de ser estupradas, vai ocorrer, mas muito menos. Arrastão não vão existir mais. Vão acabar os arrastões, vão acabar os furtos, as mulheres que estão andando na rua, vão acabar esses caras que andam de bicicleta e de moto na contramão e arrancam a bolsa da mulher e saem. Isso vai acabar porque eles terão medo, porque qualquer um poderá ao redor estar armado e não vai saber nem de onde vieram os tiros. Então, sou a favor. A respeitabilidade, ela se faz presente quando homens e mulheres se portam decentemente, um perante o outro, sabendo que as consequências de uma violação podem chegar no mesmo ato. Um grande abraço a todos, me desculpe pelo tempo, foi grande, eu sei, há muito tempo estou sem fazer vídeo, porque não tenho tempo nenhum, a vida de advogado é terrível, um advogado é quase que um escravo do trabalho, profissional liberal, né, chamado profissional liberal, ou autônomo, profissional liberal, aquele que tem a empresa jurídica, um escritório de advocacia registrado, e o autônomo, aquele advogado que trabalha por si só, né, não temos tempo para nada, é sempre com prazos fatais, sempre analisando processos, analisando petições iniciais para apresentar contestação, apresentar também recursos, os mais diversos, então o trabalho é muito grande, por isso não tenho tido tempo. Um grande abraço para vocês todos, né? Fiquem com Deus.